A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho nesse início de semana compartilhar uma porção da palavra de Deus para os nossos corações. É a palavra para a nossa meditação. Está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Jeremias, precisamente no versículo 29. Foi uma carta que Jeremias escreveu aos cativos da Babilônia, palavras que o Senhor deu para Jeremias e ele compartilhou com o povo que estava sendo levado cativo. E olha o que diz no... Vamos ler a partir do versículo 10, para compreendermos melhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Versículo 11, que é a palavra-chave para essa noite. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Versículo 12. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha o 13. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Para entendermos aqui o contexto dessa palavra, no versículo 10, o profeta Jeremias está falando para o povo: olha, vocês vão ser levados cativo. O que é ser levado cativo, irmã Natália? É ser levado prisioneiro, é ser levado como escravo. Mas por que Deus permitiu uma coisa dessa? Porque o povo passou a desobedecer às leis de Deus, os estatutos de Deus, né? O povo desobedeceu, deixou de seguir os estatutos. Entrou ali a idolatria no meio do povo, eles passaram a adorar outros deuses e se afastaram do Senhor. Então, em consequência disso, veio ali o tempo que Deus permitiu, que foi o tempo do povo ser levado para uma outra nação. O povo estava ali perdendo a identidade, sabe? Quando a gente se afasta de Deus, a gente perde a nossa identidade, a nossa pátria e é levado cativo para uma outra nação, é levado um período aí cativo. E esse período, porque Deus ele usou ali a boca do profeta, né? Naquele tempo, como era? Deus ele falava com o profeta e o profeta compartilhava com o povo. E ali ele vinha ali com uma sentença que eles iam ser levados cativos por 70 anos. Só que no meio disso tudo surgiu falsos profetas dizendo que isso não iria acontecer, tentando romantizar ali a sentença de Deus, porque Deus não faz nada sem avisar, queridos. Quando você tem uma comunhão com Deus, um relacionamento com Deus, Ele sempre vai te avisar, e muitas coisas o Senhor ele nos revela, Ele nos avisa do que nós vamos passar, tá? Tem um prenúncio. E ali o povo estava recebendo essa palavra, que eles seriam levados, mas que no passado de 70 anos, que eles iam visitar e cumprir a minha boa palavra. Olha como ele garante, a palavra é boa, né? E tornando-nos a trazer a pátria, tornando-nos a trazer a cidade natal, tornando a trazer a nação onde o povo habitava. E a palavra-chave aqui no versículo 11, que eu quero que você grave essa palavra na tábua do teu coração, não te esqueças. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus ao meu e teu respeito são pensamentos de paz. Os nossos pensamentos são limitados e Deus, por vezes, vai permitir uma dificuldade, vai permitir uma tragédia, sabe? Porque quando vai tudo bem, quando está tudo numa nice, qual é a nossa propensão? É se afastar de Deus. Ah, tá tudo bem, para que eu vou orar? Tá tudo bem, por que eu vou clamar? Para que eu vou adorar a Deus se tá tudo tranquilo? Tá tudo acontecendo de acordo com os meus pensamentos. A tendência é se afastar de Deus. Por isso que a vida daquele que crê no Senhor é de fé em fé, né? É de vitória, passa por um momento de luta, depois vem uma vitória da parte de Deus e é assim até a vinda do Senhor Jesus, né? Porque ele falou que nós teríamos aflições e se vai tudo bem na vida
do crente tem alguma coisa errada. Tem que ter uma luta, tem que ter uma diversidade, porque é assim que o nosso caráter é forjado em Cristo, né? E os nossos pensamentos, eles são limitados. E meditando nessa palavra sobre acerca de cativeiro, né, sobre acerca de dificuldade, de adversidade, eu me recordei no início da pandemia. O meu pensamento na época, que eu creio que foi o pensamento de muitos, que seria algo temporário, tipo, 2 meses vai acabar. O Brasil não tem esse negócio de praga viral, de praga mortal. No Brasil não tem isso. Vai durar só um mês e daqui a pouco a gente vai voltar à nossa vida normal. Esse foi o meu pensamento e eu creio que foi o pensamento de muitos. Nós não teríamos noção que ficaríamos mais de um ano praticamente confinados, né? Que nós fomos limitados do nosso ir e vir, né? Você não poderia... Foi decretado em algumas cidades e voos foram cancelados, sabe? Foi um desespero. Brasileiros que estavam na Europa tinham que esperar o governo autorizar que eles voltassem à sua nação, que eles regressassem ao Brasil. Sabe? Porque quando acontece uma tragédia dessa em escala mundial, quando você está numa terra estranha, quando você está em outra nação, o que você mais quer é voltar para as tuas origens, voltar para a tua família, sabe? O medo, a morte, aquele pavor, aquele pânico todo. Você quer voltar, aí você valoriza, sabe? Ai, meu país não tem isso, meu país, sabe? Então, queridos, o povo estava sendo levado cativo para uma outra nação, onde eles seriam subjugados. Né? Porque o sistema ele faz isso, ele quer subjugar as nossas vidas, né? Ele quer dar uma condição pra gente. Mas aí a palavra de Deus diz que ele que sabe os pensamentos. Então, assim, o pensamento de Deus, ele é um pensamento de paz, mas por vezes ele vai permitir uma adversidade para que possamos amadurecer, que possamos clamar ao Senhor. Tanto que no versículo 12 ele diz: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O que é invocar? É você clamar, é você orar, é você apresentar para Deus, é você pedir socorro a Ele, sabe? É você declarar o teu estado, sabe? Declarar que você é pequeno, que você precisa dEle, sabe? E pedir que Ele... E aqui a palavra é clara em dizer, vocês vão me invocar. E vocês vão... Ó, primeiro ele diz, me invocareis e ireis, ou seja, aí Deus vai se virar. Opa, peraí. A minha filha está me clamando, ela está me invocando. Peraí que eu vou ouvir a petição dela, eu vou ouvir a oração dela. E orareis a mim, né, ao Senhor, e eu vos ouvirei. Aí ele está dando uma afirmativa. Olha, vocês vão me invocar, e aí eu vou me virar para vocês, aí eu vou abrir os meus ouvidos para vocês. E vos ouvirei. No versículo 13. Eu amo esse versículo. Eu amo toda a palavra, mas tem alguns versículos, sabe, que... maravilhoso demais. E no versículo 13, no capítulo 29 do profeta Jeremias, olha que lindo. E buscar-me-eis e me achareis quando, tem uma condicional, me buscarde de todo o vosso coração. Deus, ele não rejeita um coração quebrantado. Quando eu e você nos curvamos diante dos pés do Senhor e clamamos a Ele, em espírito e em verdade, com todo o vosso coração, com todas as tuas forças, quando você clama a Deus, quando você rasga o coração, quando você quebra toda a tua resistência, quando você entende que você não é nada, que você não é ninguém, que você é pó e cinza, que se não fosse a graça do Senhor, nós já teríamos sido consumidos, se não fosse a misericórdia de Deus, quando nós buscamos de todo o vosso coração, porque os pensamentos do Senhor, eles são elevados. Muitas vidas se perderam, perdemos entes queridos, perdemos amigos, ficamos tão estarrecidos. Nossa, mas fulana de tal era tão nova, estudou comigo, meu Deus, vem aquela tristeza, sabe? Ai, perdemos, e a gente fica assim, meu Deus, mas era tão novinha, era tão novinho, perdeu sua vida e foi vitimado aí pela praga, pela Covid, né? Então, assim, bate aquele desespero, sabe? E a gente fica, meu Deus, por que Deus está permitindo isso? Mas eu lembro do movimento que foi na época, pessoas indo nas suas casas, né? Na janela, louvando a Deus, clamando a Deus no meio da rua, sabe? Louvando ao Senhor,
sabe, todo mundo sentiu aquela necessidade de se aproximar. Quem passava o dia inteiro sem orar, passou a orar. Porque viu o estreito, que Deus tem que permitir alguns sofrimentos na minha e na tua vida para que a gente se volte para Ele. Então teve pessoas que não oravam e passou a orar depois disso. Tem pessoas que voltou a ter aquela prática, aquela rotina, aquela vida de oração fervorosa. Porque sentiu, Deus precisou tocar alguém na família, Deus precisou colocar alguém na família no leito para a pessoa acordar. E ver que nós somos que não está no nosso controle. Nós temos uma falta de sensação que a gente está no controle, que a gente pode controlar tudo, controlar as pessoas, mas não. É o Senhor que Ele está no controle de tudo, porque o pensamento dele é mais elevado e Ele vai permitir que algumas situações dessas aconteçam para que a gente venha acordar e venha se arrepender e venha buscar verdadeiramente o Senhor. Sabe? De todo o vosso coração. E se Ele está dizendo que se você buscar e que você vai achar, quando você buscar sinceramente, com todo o vosso coração, com todo o teu entendimento, Ele vai abrir as comportas do céu, Ele vai enviar socorro. E aquele período, sabe, aquele período que o povo passou ali no cativeiro, eles depois regressaram, Deus colocou ali um novo cântico, e a adoração, o culto ao Senhor foi restaurado, sabe? Porque Deus, Ele é um Deus que cumpre promessas. Né? Ele dá a sentença, mas Ele também traz uma palavra de esperança. Mas por quê? Para que a gente venha acordar. Às vezes a gente não entende porquê das perdas, porquê do sofrimento, porquê de um diagnóstico desfavorável, porque uma porta se fechou. Muitas vezes uma porta se fecha para que Deus abra uma porta excelente, uma porta ainda maior, para que o milagre seja maior, sabe? Às vezes a gente quer coisa tão pequenininha, mas nós servimos um Deus que é grande, um Deus que é Deus de coisas extraordinárias. Então eu quero que você fique com a porção da palavra para esse teu início de semana, que os pensamentos de Deus é de paz e não de mal, para dar o fim que vos esperais. Amém? Receba essa palavra no teu coração e fique na paz do Senhor Jesus.